Boa tarde a todos. É uma honra enorme estar aqui, uma responsabilidade estar diante do nosso presidente da FINEP, Elias. Vocês vão ouvir as apresentações, vão ouvir as informações. Estar de frente hoje com o Túlio, falando sobre a Embrapi. Então, é uma responsabilidade muito grande e uma honra muito grande recebê-los aqui no Tech Summit. Brincava ali com a nossa equipe, eu acho que depois desse painel eu já posso ir embora. O dever já foi cumprido. Só o fato de vocês estarem aqui e darem essa oportunidade, não só para a região serrana, para nós, para o interior do estado, né, de conhecer um pouco mais sobre a FINEP, sobre a Embrapi, e oportunidades hoje de a gente estar recebendo financiamento para mover projetos que são muito importantes. Então, para começar o nosso painel, eu gostaria muito, Elias e Túlio, né, que vocês pudessem falar um pouco da FINEP, um pouco do Elias, um pouco da Embrapi e um pouco do Túlio. Começando pelo meu amigo querido Elias. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação para mim, não só enquanto pesquisador, estar aqui com vocês e num tema que é significativo para o país, que é olhar a dimensão dos ecossistemas a partir do interior do Brasil, tanto trazer essa capacidade de inovação para impulsionar as cadeias brasileiras. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Segundo, por estar como presidente da FINEP e poder aproveitar esse espaço para colocar algumas questões que nós estamos levantando hoje. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer a Thaís e ao Simão pelo convite. Eu também me sinto muito honrado estar com vocês, pelo esforço que vocês fazem, pela contribuição que vocês têm nesse parque tecnológico tão significativo para o interior do Brasil e para o Rio de Janeiro. Cumprimentar também o Túlio, da Embrapi, eu que lá atrás trabalhei fortemente para a criação da Embrapi, ainda como secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tive essa oportunidade, esta honra, e hoje está sendo presidida por um amigo que também esteve conosco nesse momento, que é o Antônio Prata, que lá está à frente da Embrapi. Bom, a FINEP é uma instituição que se origina a partir do movimento de industrialização da década de 50. Ou seja, percebendo a importância de termos instituições fortes que pudessem impulsionar as cadeias brasileiras, vem no arrasto com o BNDES na década de 50, a CAPES, o CNPq e logo depois a FINEP. A sua participação tem sido muito decisiva no conjunto de instrumentos que estão disponíveis, quer naquilo que nós chamamos de recursos não reembolsáveis, portanto, para impulsionar a infraestrutura científica e tecnológica e a capacidade laboratorial no Brasil. Isso tem sido denso, de tal forma que não só as universidades públicas, mas as universidades em geral tenham capacidade de geração de conhecimento e informação de quadros, e, por outro lado, no reembolsável. E aí a gente impulsiona, de fato, as cadeias de valor existentes no país. Isso tem permitido à FINEP, numa estruturação forte com o BNDES, com outras áreas também, perceber que estamos no momento de mudança de paradigma. O mundo está se transformando. Na medida em que há uma queda do multilateralismo, há uma diminuição da capacidade de se fazer política num plano mais multilateral, os países se voltaram para as políticas industriais. E ao entenderem que política industrial tem no centro a capacidade de P&D, impulsionaram suas cadeias internas de pesquisa e desenvolvimento em áreas que são sensíveis, inclusive para nós. Inteligência artificial, na biotecnologia, na computação quântica, na robótica e na manufatura avançada. Esses são os elementos estruturantes com os quais a FINEP tem trabalhado para impulsionar as cadeias brasileiras. Excelente. Túlio, fala um pouquinho da Embrapi para a gente. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar participando. Obrigado ao Serratec pela oportunidade de poder falar um pouquinho da Embrapi e apoiar aqui, mostrar como que a inovação pode trazer desenvolvimento para a parte mais interior aqui do Rio de Janeiro. Então a Embrapi é uma instituição privada sem fins lucrativos, né? O professor Luiz aqui já até comentou que a FINEP veio lá da década de 50 no seu desenvolvimento. A Embrapi, em compensação, é uma instituição muito jovem, né? Ela foi fundada, ela foi aprovada ali em 2013 e começou a sua operação efetivamente em 2014 e veio com essa força aqui para a gente ajudar a compor esse ecossistema de inovação. É sempre importante, eu gosto de falar disso, porque a gente vem, às vezes o pessoal fica em dúvida sobre FINEP, Embrapi, BNDES, mas esse ecossistema de inovação que a gente tem no Brasil, ele é muito forte e ele tem uma grande complementariedade.
obrigatoriedade, né? A gente no Brasil tem um grande potencial, a gente precisa integrar, a gente tem buscando e melhorando a cada momento. Então o professor Luiz aqui já colocou várias questões importantes e relevantes em termos de inovação a nível mundial, né? O Brasil ainda está colocado aí no Global Innovation Index como o 52º lugar, mas a gente tem um grande potencial, tem vários países aí também dentro do sul global que são grandes referências para nós e que têm evoluído, como a própria Coreia, que já está em 4º lugar aqui também. Então a gente tem que aproveitar, tem que evoluir, né? A gente tem feito várias parcerias, né? FINEP e Embrapi se complementam em vários processos. A Embrapi também tem parcerias com o Sebrae, com o BNDES, para a gente evoluir. E quem é a Embrapi, né, efetivamente? Então, como eu falei, a Embrapi ela é uma rede credenciada de instituições, de centros de pesquisas no país que busca fomentar e apoiar a inovação. Então, a Embrapi, da mesma forma, a gente recebe recursos aí através do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério de Educação, e também participamos com recursos do Mover. Então, com esses recursos, a gente aporta e fomenta a inovação com um modelo de recursos não reembolsáveis. Então, a Embrapi surgiu para ser um modelo ágil e desburocratizado, que a gente conseguisse ter um time to market acessível e mais rápido para poder ajudar a desenvolver as indústrias das regiões. Então, nossa proposta aqui é trazer esses parceiros, com grande parceria com o Sebrae. Numa das palestras anteriores, eu vi que estavam mostrando um pouco dos dados demográficos aqui de empresas da região, que foi um trabalho muito legal desenvolvido pelo Serratec. Então, a gente vê aquelas micro e pequenas empresas, médias empresas, o que a gente quer é que vê as pequenas inovarem para se tornarem médias, as médias se tornarem grandes, e isso tudo a gente só consegue através de uma forma, de um formato de atuação em colaboração. Por isso que eu parabenizo muito aqui o trabalho dos hubs de inovação, né, do trabalho do Parque Tecnológico aqui do Serratec, e é um grande prazer, cumprimento aqui meus colegas Rafael, professor Elias, pela oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais. Túlio, é muito interessante hoje, né, para não só as pessoas que estão aqui presentes, mas também empresas, outras instituições, porque essa palestra, esse painel, ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado para que as pessoas aproveitem essa oportunidade, não só de conhecer um pouco mais da FINEP, conhecer um pouco mais da Embrapi e tirar proveito de vários editais, de várias oportunidades que estão disponíveis. E muita gente não consegue ter acesso, não sabe que esse edital está disponível. E esse edital, ele traz um recurso que pode ser essencial para acelerar o desenvolvimento econômico, da inovação, gerar nota fiscal, gerar patente para o nosso país. E a primeira pergunta, ela tem muito a ver com isso, né? O Brasil, ele está conseguindo financiar ecossistemas de inovação. E não apenas projetos isolados. E a gente viu isso no passado. E hoje a gente consegue ver nitidamente essa diferença. O que ainda precisa mudar para que o fomento estimule mais colaboração entre empresas, ICTs, universidades e territórios? Eu queria, por gentileza, que o nosso presidente respondesse essa primeira pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que todos nós, né, gostaríamos de fazer à FINEP, e a gente tem essa oportunidade. Bom, de fato, nós estamos financiando o que chamamos de um ecossistema de forma bastante ampla. Eu acho que a política da Nova Indústria Brasil nos ajuda a pensar em missões. Portanto, não mais olhar verticalmente um setor, mas sim estruturar uma visão de forma mais sistêmica em torno de missões. São 6 missões estabelecidas que vão desde a agroindústria, a defesa, passando por mobilidade, transformação digital, a questão energética, que é fundamental. Inclusive, o Rio de Janeiro tem uma enorme oportunidade na discussão da transição energética, o olhar sobre algumas infraestruturas já estabelecidas, aí eu estou falando de setores que são acomodados, estruturados e complexos na economia brasileira, como a área de saúde, a área de petróleo e gás. Então, a NIB nos deu uma visão de integração do sistema. Por outro lado, a capacidade tecnológica vem também no conhecimento, no hub das universidades. Portanto, é através dela que a gente tem impulsionado cada vez mais. Num instrumento, como você bem disse, que é um edital importante e significativo para a universidade, que é o ProInfra, que nos permite dimensionar a capacidade de conhecimento e a infraestrutura dentro do país. Um terceiro elemento que é também fundamental, que se atrela a essa dimensão do ecossistema, é a subvenção econômica. Nós lançamos um recente agora, de 3,3 bilhões de reais, no conjunto das 6 missões, pensando aquilo que está na fronteira do conhecimento, porque a subvenção, nós estamos trabalhando naquilo que permanentemente colocamos, que é o risco do conhecimento, onde está o núcleo duro do processo.
E vamos chegar até um determinado estágio, porque quem atinge o estágio seguinte é justamente a Embrapi, fazendo toda a cadeia dos TRLs que nós chamamos. O que são os TRLs? São as bases estruturadas de impulsionamento tecnológico de cada etapa industrial. Então a gente tem trabalhado muito fortemente na montagem disso. Mas você diz, isso está completo? Não. É um sistema novo ainda. O Brasil tem uma formação, como eu disse anteriormente, de 70 anos para cá. A década de 50 você começa a se reestruturar, ganha impulso se nós imaginarmos. O FNDCT em 1999, que é o maior fundo de ciência criado na América Latina, tinha 700 milhões de reais. Hoje nós temos quase 21 bilhões de reais na previsão para 2027. Ainda é suficiente? Não, a gente precisa impulsionar mais. Mas estamos trabalhando no sentido de ter uma visão estruturada do que seja esse ecossistema. Um outro elemento importante, que é olhar a governança do processo, a estruturação em linha com as instituições parceiras. Aqui o Túlio colocou a Embrapi, mas eu colocaria o BNDES nessa percepção, a questão da Fiocruz estar dentro conosco, Exato. a Petrobras, enquanto sempre trabalhando conosco na questão do petróleo e gás, o olhar da Embrapa, que tem sido tão significativo, e a FINEP tem financiado muitos projetos e variáveis e ferramentas e elementos dentro da Embrapa para impulsionar o agronegócio brasileiro. E no Complexo Industrial da Saúde, a importância que tem dois instrumentos básicos que são fundamentais para o que nós chamamos de Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é encomendas e compras governamentais. Então, tudo isso tem formado uma grande estruturação, permitido o Brasil, em algumas áreas, ser diferenciado. Eu citaria duas delas, na biodiversidade e na questão do complexo da saúde, e tem permitido que o Brasil traga cada vez mais, ou seja, esses instrumentos permitam cada vez mais trazer qualidade de vida para a população brasileira. Acho importante a gente ressaltar o tamanho do nosso país. A gente está diante de um país gigante, de um país continental, com uma diversidade muito grande. E como é importante hoje a gente ter esse financiamento para a gente acelerar esse processo. Túlio, eu queria que você fizesse algumas considerações sobre esse tópico para mim. Perfeito. O professor Elias até comentou aqui das etapas de participação, desde uma participação, por exemplo, da FAPERJ, a gente depois avaliar com projetos da Embrapi, eventualmente com projetos da FINEP. Eu queria até trazer um exemplo que eu acho muito legal, que mostra bastante disso, de como que o ecossistema trabalhando de forma integrada, ele traz valor. Tem um projeto até que o pessoal desenvolveu junto com a Tupi, que começou num trabalho através das FAPs, num estudo para pensar em formas de a gente fazer recuperação de minerais críticos a partir da reciclagem das baterias, que é um tema muito sensível em termos não só de país, né, mas a nível global, que a gente tem uma preocupação agora com esse tema de minerais críticos a nível nacional, nível internacional, inclusive. Depois esse projeto ele avançou, se tornou um projeto Embrapi, que foi desenvolvido dentro de uma das unidades lá da USP, né, a Tecnogreen, e posteriormente, ele entrou ainda com o projeto FINEP, que ele desenvolveu a planta piloto, né, formando o Black Mass e como que fazer o projeto de hidrometalurgia. Então, a gente vê todos os mecanismos de fomento de forma colaborativa atuando para que a gente coloque em prática esse modelo de inovação. Então, a gente percebe até nos próprios editais da FINEP, como eles vão fazer uma avaliação de projetos de inovação. Um dos pontos que eles adotam bastante é quais são as ICTs que estão envolvidas. Porque quando você faz uma formulação de diferentes ICTs com diferentes competências técnicas, qual que é o sinal que a gente está passando? Que a gente está querendo conectar cada vez mais a universidade com a indústria. Isso é importante porque a gente fala, tem uma frase famosa, né? Ninguém inova sozinho. É até possível a gente ter um departamento de P&D e inovação dentro de uma empresa, mas o quanto que a gente perde de capital intelectual quando a gente tem mestres e doutores no instituto que às vezes estão ali trabalhando, estudando sobre aquilo, e aí a gente tem uma outra universidade fazendo a mesma atividade em paralelo. Por que não a gente unir? Né? Então isso é uma coisa muito incentivada dentro dos editais da FINEP. A Embrapi, quando a gente credencia a rede, a gente seleciona focos temáticos para as unidades atuarem, a gente tenta investir para que eles se desenvolvam nessas áreas, a gente incentiva que a gente, com metas para eles fazerem desenvolvimento em conjunto. Então a inovação, o maior valor que a gente traz da inovação é principalmente nesse compartilhamento da gente estar junto, da gente se reunir. Por isso que eu falei novamente aqui, por que é importante a gente ter os hubs de inovação, ter um parque tecnológico. Aqui a gente está falando junto, vocês tiveram conversa sobre o Sebrae, sobre informações demográficas aqui da região serrana, a gente consegue ver algumas empresas, startups, a gente consegue ver linhas de fomento aqui discutindo, ecossistema de inovação todo reunido em um lugar só. Porque
essas conexões é o que mais acelera a evolução do país. Então a gente tem que aproveitar essas interconexões, tem que aproveitar o capital intelectual, tem que aproveitar e utilizar os mecanismos de inovação. Recentemente a gente teve o descontingenciamento dos recursos do FNDCT, o que acelerou bastante nos últimos anos aí os recursos que a gente tem tido disponíveis. Então a Embrapi contratou muitos projetos, o FINEP acelerou com muitos projetos, o BNDES nos últimos 3 anos fomentou recursos maiores do que nos últimos 11 anos anteriores. Então a gente tem visto uma onda muito positiva de inovação no país, que as empresas têm que surfar, têm que aproveitar, porque a inovação é um caminho. Como eu citei na minha fala de abertura, aí eu citei o exemplo da Coreia, que é um país que tinha um nível de inovação lá embaixo, e hoje a gente vê grandes empresas aí coreanas, Hyundai, Samsung, que estão gerando empregos, estão trazendo uma cadeia produtiva e colocando a Coreia em um lugar de referência. O Brasil tem o mesmo potencial, quando a gente fala na parte de biocombustíveis, agricultura digital, quando a gente fala na parte de minerais críticos, então tem muitas oportunidades. O Brasil é uma referência em termos de energia limpa, então a gente pode alavancar muito, a gente tem um grande potencial, tem uma infraestrutura, uma geografia que nos favorece de diversas formas, e agora a gente está conseguindo construir bastante mecanismos e uma estrutura de inovação que pode abrir muitas portas para o nosso país. O Túlio trouxe uma questão muito importante, né? A gente aproveitar a pesquisa e vincular a pesquisa à empresa. A gente tem vários pesquisadores, mestrandos, doutorandos, que estão tendo acesso a informações de inovação, e a gente tem a empresa que precisa inovar. E muitas das vezes, né, a gente viu esses dois segmentos afastados. A empresa, às vezes, não acreditando, né, que o pesquisador possa ajudá-la significativamente na sua produção, na sua inovação, e a academia, às vezes, muito preocupada na titulação, na pesquisa, né, e não alinhando a economia diretamente falando. E a gente já viu esse modelo sendo utilizado por vários países, onde você pergunta a um pesquisador, a alguém que esteja fazendo doutorado, de onde você... Não, eu sou da Bosch, eu sou da Mitsubishi. A empresa paga para o colaborador fazer a sua formação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, doutorado, com a intenção de que ele traga para dentro da empresa a pesquisa, e com isso gerar mais uma vez patente, gerar a possibilidade da tecnologia fazer a diferença naquela empresa, naquela região e naquele país. Uma segunda pergunta que a gente considera também muito importante, a gente pensa o seguinte: quando olhamos para o interior do estado, a gente tem que ter essa visão. Quando a gente olha para o interior do estado do Rio de Janeiro, a gente encontra empresas, universidades, ICTs e competências importantes, mas nem sempre os mesmos recursos e conexões disponíveis na capital. Como fazer o fomento, a inovação chegar mais aos territórios, fortalecer ecossistemas fora dos grandes centros? Em linhas gerais, um exemplo, a gente vê São Paulo muito forte, que o interior de São Paulo é muito forte. Forte porque economia muito ativa, muita produção de inovação e conhecimento. O interior do estado do Rio de Janeiro ficou alguns passos atrás, talvez, né, nessas décadas, porque a capital se desenvolveu muito. E boa parte dessas cidades que tinha vocação, que tinha grandes empresas, acabaram com a sua evolução sendo interrompida ou prejudicada. Então, eu queria entender mais ou menos, na visão da FINEP e da Embrapi, como é que a gente pode mudar esse quadro? É uma boa pergunta. Primeiro, eu só quero retomar um tema importante para aqueles que estão aqui, que são instituições ou nascentes, portanto, empresas nascentes, startups, ou instituições científicas e tecnológicas. Temos incentivado muito na FINEP a relação na subvenção econômica para que as ICTs participem junto com as empresas. Isso tem gerado, inclusive, na análise, um procedimento a mais para que a empresa tenha uma vantagem a mais na questão. Do outro lado, no crédito. Vocês sabem que a FINEP opera numa TR que vai de 2,5% a 7%, 8%. Portanto, é facilitadora que você, ao incentivar as ICTs, você tem uma diminuição da taxa, um incentivo maior da interligação no centro de pesquisa da universidade, das empresas para a capacitação em termos tecnológicos, portanto, geração de P&D. Um outro dado de que Rio de Janeiro estamos falando. Essa é a primeira questão.
Por quê? Se estamos falando de um Rio de Janeiro que perdeu consideravelmente nos últimos anos a sua indústria de transformação, ele perdeu muita densidade tecnológica. Se estamos falando de um Rio de Janeiro que perdeu muito fortemente no seu interior para a questão do agro, é um Rio de Janeiro que não tem capacidade de conhecimento. Se estamos falando de um Rio de Janeiro que tem, na relação PIB, diminuído consideravelmente, inclusive em relação a Minas Gerais, é um outro Rio de Janeiro. Temos feito um esforço muito grande de tentar integrar o que você está chamando da interiorização, especialmente olhando esse estado, do qual eu, particularmente, você somos do Rio, queremos incentivar. Mas eu fui analisar os últimos desembolsos BNDES e FINEP para o Rio de Janeiro. É muito baixo e se concentra muito em serviços e logística. Alguma coisa no porto. Ou seja, naquilo que é mais forte em termos de intensidade do conhecimento, que é na transição energética, ou mesmo no complexo industrial da saúde, ou na área de petróleo e gás, talvez aí por uma particularidade, no impulsionar da Petrobras diretamente, é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, no último ano, em termos de desembolsos do BNDES, foram 3 bilhões de reais, é muito pequeno. No último desembolso da FINEP, nos 3 últimos anos, foram 3 bilhões de reais. Se nós olharmos a dimensão do que os outros estados estão participando, inclusive no seu interior, fica muito atrás o Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro tem 4 elementos centrais que são fundamentais. Ele pode participar ativamente da transição energética, portanto a FINEP tem incentivado muito, inclusive com grupos de trabalho em conjunto com instituições locais. Ele pode e deve incentivar muito forte a questão de logística e a distribuição. Isso nós temos também trabalhado e algumas empresas têm apresentado fortemente proposições de políticas voltadas para o tema da logística. E os 2 complexos que são fundamentais para o Rio, que é o Complexo Industrial da Saúde e o complexo voltado para petróleo e gás. Um outro elemento é como olhar o interior. A FINEP tem feito um esforço muito grande no processo de interiorização. Ou seja, não é que você vai tirar a estruturação já montada e a capacidade já estabelecida da capital. Mas é que você tem que olhar porque isso é um Brasil continental e também os estados têm a sua dimensão. E nesse sentido a gente trabalhando muito fortemente com as FAPs, com as Fundações de Amparo à Pesquisa. A FAP local, inclusive a FAPERJ, é muito ativa na participação, tanto em 2 programas que nós temos, que é o Centelha e o Tecnova. São programas olhando o empreendedorismo e o outro dimensionando as micro e pequenas empresas para a subvenção econômica. Tem dado um resultado muito positivo. Agora, volto a dizer, o Rio precisa de uma política industrial que redimensione a sua capacidade de desenvolvimento. A indústria de transformação é central, já foi central para o Rio de Janeiro, mas ela perdeu densidade nos últimos anos. Não adianta termos estruturação de instrumentos, capacidade de recursos e facilidade no acesso se nós não tivermos, do outro lado, uma demanda efetiva que ela seja forte o suficiente para impulsionar as cadeias locais. E eu acho que exemplos como esse aqui do Tech Summit ajudam muito para que a gente tenha a estruturação da capacidade tecnológica, as startups nascentes, as empresas que precisam ser impulsionadas e tenham um olhar para a FINEP. A FINEP será sempre parceira desse processo de desenvolvimento a nível local e a nível nacional. Eu acho que o Serratec tem muito trabalho, né, Eli? Túlio, pode comentar não só a pergunta, como também a proposição do nosso presidente Elias? Após esse comentário do professor Elias, fica até difícil eu complementar essa resposta, né, professor? Ele subiu bastante a régua. Mas eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa que adicione, seria com relação a essa integração, né, de todas essas ferramentas. Então ele comentou aqui muito a participação e a atuação da FAPERJ, né? Então a participação das FAPs regionalmente, estadualmente, é muito relevante que elas adaptem suas estratégias conforme as demandas locais, né? Então é por isso que a gente tem essa flexibilidade de cada FAP atuar dessa forma, né? Um direcionamento estratégico para cada setor, porque como a gente estava falando de não inovar sozinho, a gente tem que ter políticas públicas direcionando para qual lado a gente está querendo levar a inovação da região, quais são
os pontos positivos, o mapeamento do que a gente tem disponível hoje, tanto em termos geográficos, tanto em termos de indústria instalada, os mecanismos de inovação estão aí, né? FINEP e Embrapi são a nível nacional. A gente também eu poderia adicionar aqui uma questão de formação de talentos, né? Como que a gente traz cada vez e retém talentos, né? O professor citou até um exemplo aqui de estudantes, de doutorados, mestrados da Bosch ou de empresas grandes, como que funciona. Então a gente tem grandes programas aí voltados para bolsistas, né? Tem então o Inova Talentos, né, que foi puxado lá pelo IEL e tem suas atuações a nível estadual também. Então, conectar cada vez mais o que a gente tem de conhecimento acadêmico, trazer esse público para estar presente dentro da indústria, para que a gente diminua esse gap, porque já teve esse gap, já foi maior, né? A gente tinha a indústria atuando de uma forma com times mais apertados, enquanto a universidade às vezes não estava acompanhando aquele time, mas com um potencial intelectual absurdo que a gente ainda não tinha conseguido aproveitar. Teve um momento em que a gente estava exportando muito capital intelectual, muitos talentos estavam indo para fora, porque quando queriam atuar em pesquisa, atuavam fora. E isso com atuação cada vez mais forte, tanto os mecanismos de inovação, como com das ICTs, das instituições de ciência e tecnologia, que tem crescido cada vez mais no Brasil, a gente tem conseguido trazer mais. O Brasil ainda tem muito a avançar, sem dúvida, mas a gente tem ganhado tem ganhado maturidade ao longo dos anos e a gente tem que surfar essa onda e promover cada vez mais a integração das indústrias, dos centros de pesquisa, dos mecanismos de inovação, dos parques tecnológicos, que tem um papel fundamental para conectar. Então, parabéns novamente, o Serratec aqui, por essa organização e trazer, né? Então, vocês podem perceber, FINEP e Embrapi estamos sempre dispostos a ir, independente de onde seja do país, porque a gente acredita muito no potencial regional, acredita muito no potencial desse país, e nós nascemos com a função de apoiar a inovação, de apoiar o desenvolvimento, porque nós somos interessados em ver, como eu comentei na fala inicial, de ver uma microempresa se tornar uma pequena se tornar uma média se tornar uma grande. Isso vai trazer cadeias produtivas para o país, vai fazer uma geração de empregos, vai fazer cada vez mais talentos permanecerem no nosso país, e os mecanismos de fomentos estão aí para apoiar CNPq, FINEP, Embrapi, então BNDES, todos esses mecanismos são importantes para fazer essa conexão e a importância também de ter a participação dos hubs para reunir todos esses atores. Túlio, você falou vários pontos importantes, mas eu chamo a atenção na palavra integração. O esforço hoje do Serratec, né, de promover o Tech Summit é justamente isso, a gente trazer para esse evento, né, fisicamente, disponibilizar pelas nossas redes sociais, os nossos materiais, esse conhecimento para as empresas, para as academias, para a sociedade civil, para que, primeiro, a gente conheça o nosso ecossistema, consiga integrar e a gente conseguir ter acesso a fomentos que possam, mais uma vez, né, incentivar a tecnologia e a inovação. O Tech Summit foi incentivado, foi apoiado pela FAPERJ. Então, para a realização dessa montagem, dessa estrutura toda, nós recebemos um fomento, um apoio da FAPERJ. Sem esse apoio da FAPERJ, inviável montar uma estrutura. Então, por isso a necessidade do Serratec ser um órgão integrador. E o Serratec se coloca à disposição não só mais para ser o parque tecnológico da região serrana, mas para ser o parque tecnológico do interior do país. Então, o Serratec hoje, ele está crescendo para a região Centro-Sul. Estamos conversando com a zona da Mata Mineira, com Juiz de Fora, que é um ecossistema pujante. A ideia é interligar essas regiões e fazer com que as empresas, a academia, possam trabalhar de forma colaborativa. Como atores que estão começando a estruturar projetos de tecnologia e inovação, podem se preparar melhor para acessar recursos e construir projetos competitivos. Essa é a dica de... Gente, vou repetir a pergunta, que é a pergunta de ouro, hein? Como atores que estão começando a estruturar projetos de tecnologia e inovação, olha só, atores, nós podem se preparar melhor para acessar recursos e construir projetos competitivos. Fica a dica, hein? Bom, eu diria o seguinte. Bom, primeiro deixa eu retomar uma questão que é muito importante olhar o Rio de Janeiro. Eu acho que o Serratec, Thaís e Simão, tem um papel mais estratégico hoje. Porque na medida em que você teve uma capacidade da indústria de transformação, que é aquilo que dá um núcleo duro do processo de crescimento de qualquer estrutura industrial, o Serratec pode exercer um papel de desbravar
esse conjunto de atores existentes no que nós chamamos o interior do Rio de Janeiro e trazer isso de forma estrutural, tanto para a Embrapi quanto para a FINEP. Eu não tenho dúvida que tanto o Túlio quanto o Prata e eu estamos completamente disponíveis para que vocês possam fazer este arranjo conosco e nos dizerem quais são as rotas de conhecimento que, de fato, o Rio de Janeiro pode aportar. Muito se fala que estão vindo bilhões de reais para cá. Vocês têm uma ideia? Me permita, eu vou voltar à sua pergunta, mas é que é importante, porque isso reforça o papel de vocês. Estão vindo bilhões de reais para o Rio de Janeiro. Mas, na verdade, os bilhões de reais estão para o Rio de Janeiro é para, em parte, o complexo relacionado ao petróleo e gás, mas que não cria externalidades dentro do Rio de Janeiro. Os fornecedores que são estabelecidos para petróleo e gás não estão no Rio de Janeiro, são fora do Rio de Janeiro. Isso é complexo. Então, de fato, quais são as dimensões em que o Rio pode participar? Em tecnologia da informação e comunicação? Certamente. Na transição energética? Certamente. Na biodiversidade, especialmente olhando a biotecnologia como um elemento central? Certamente. Em startups que se voltem para a IA? Certamente. Então, nós temos elementos estruturantes. E eu não vejo nenhuma instituição no Rio que tenha essa capacidade de perceber essa complexidade e trazer para nós um mapa. Eu acho que o Serratec pode exercer esse papel enquanto um parque tecnológico, porque ele lida com um conjunto de instituições e ele tem essa visão fora da capital. Nós temos 8 unidades de pesquisa do Ministério aqui instaladas. Nós temos 3 universidades federais aqui instaladas. Nós temos uma forte universidade estadual. Elas não se conectam. Isso não cria externalidades para dentro do Rio. Exato. Então é preciso repensar que política teremos para o Rio de Janeiro voltado para essa temática. E, de novo, eu me coloco enquanto presidência, e certamente o Prata e o Túlio, para ajudá-los a ser este hub de concentrar esforços para perceber a dimensão do Rio e que a gente possa trazer esta capacidade para aproveitar os instrumentos, quer da Embrapi, quer da FINEP. Quem sabe lá na frente vocês não viram um polo de referência da própria Embrapi. É uma dica. Com certeza. Segunda questão que você coloca. Os instrumentos existentes. O Centelha e o Tecnova, o que é o Centelha? As duas... Bom, primeiro, o que são esses dois instrumentos? São instrumentos não reembolsáveis, acessíveis através de edital, em conjunto com as fundações de amparo à pesquisa. É importante, como bem colocou o Túlio e eu, as fundações de amparo à pesquisa, porque elas conhecem o local, elas sabem identificar o potencial das institucionalidades existentes, portanto, das startups ou dos movimentos em rede iniciais que podem ser aportados em recursos. O Centelha olha o empreendedorismo e capacitação. Portanto, ele trabalha, inclusive, junto com o Sebrae, num elemento de construção para posicionar as empresas numa forma mais avançada. O Tecnova olha aquilo que é pequena e média empresa, que tem um processo inovativo que quer ser impulsionado. Os dois são não reembolsáveis. Então, eu diria que instrumentos existem. Falta esse mapa estratégico para que a gente possa redimensionar a cadeia local e olhar tanto o interior do Rio de Janeiro. De novo, podemos também trabalhar com as instituições, as unidades de pesquisa do Ministério. E podemos olhar o que tem de materialidade mais forte para impulsionar essa cadeia local com as universidades estaduais e federais, com a Universidade Estadual e as 3 universidades federais. Temos potencial, não faltam instrumentos. Eu vou falar uma frase que pode parecer meio, mas não faltam recursos hoje. Temos recursos. Precisa de bons projetos. E a FINEP, e eu tenho certeza a Embrapi, estão disponíveis para que a gente possa impulsionar essas cadeias locais e trabalhar em conjunto, inclusive com o Sebrae e com as fundações de amparo à pesquisa, no caso aqui, a FAPERJ, para a estruturação de projetos junto com vocês. É interessante a gente falar mais uma vez sobre a FAPERJ, também justificar a ausência da Carol, a Carolina Alves, que é a presidente da FAPERJ. Ela entrou em contato conosco, ela teve um problema de última hora, mas ela tem estado atenta a esse crescimento, não só do Serratec, como das empresas e da academia do interior do estado, e ela tem também se colocado à disposição para fomentar projetos que possam melhorar a economia e, mais do que nunca, né, levar a inovação. Túlio, pode falar.
Então, apenas complementando, o professor Luiz Elisa aqui comentou sobre a importância de você fazer um mapeamento, você ter uma clareza da potencialidade regional, né? Eu acho que esse é um primeiro passo. Um segundo ponto que eu também diria, principalmente para as empresas, identificarem qual é a dor. O que vocês veem de potencial, né? O que eu quero resolver? Qual que é o desafio que eu quero resolver? Né? E todo mundo, às vezes as empresas erram pensando que eu tenho que estar com um projeto pronto para poder já chegar para a instituição, para a ICT, para apresentar para a FINEP ou para a Embrapi. Conheçam os ecossistemas de inovação. É uma coisa que eu sempre digo, às vezes as pessoas acham que o sistema de inovação brasileiro ainda é jovem, que às vezes não tem a maturidade necessária, mas conheçam que vocês vão entender e vão perceber que existem centros de pesquisas que são absurdamente incríveis. E eles vão ajudar vocês a fazer, inclusive, o que às vezes uma ideia simples, uma proposta que vocês estão começando a desenhar juntos para submeter, seja no edital da FINEP, seja dentro de um projeto junto com a Embrapi. Então, existem recursos disponíveis, o professor acabou de ressaltar isso aqui, é verdade, a gente teve como eu falei, tivemos um descontingenciamento recente que alavancou ainda mais. Nós estamos em um momento muito favorável em termos de disposição de recursos para a inovação. Então, façam esse mapeamento do que tem de potencialidades, identifiquem as dores do que vocês querem resolver, conheçam o ecossistema de inovação, visitem, marquem para as unidades. Quem ainda não conheceu aqui as instituições de pesquisa, instituições federais aqui do Rio de Janeiro, visitem. A gente tem uma infraestrutura muito legal disponível, não só no Rio, mas também no Brasil como um todo. É importante conhecer o que o país tem a ofertar, e essa conexão, através dessa conexão, busquem conhecer os mecanismos de fomento à inovação, utilizar esses recursos, não tenham medo de acessar o Embrapi, não tenham medo de acessar um Sebrae. Temos muitos parceiros e a grande proposta de todo esse ecossistema, dessa reunião, desse processo todo que a gente está fazendo aqui, dessa mobilização empresarial e de organizações, é justamente para a gente poder alavancar a inovação e submeter cada vez mais projetos de inovação. Então, se eu tivesse poder colaborar e complementar a resposta que o professor Luiz colocou aqui, era isso que eu diria em termos de sugestão para que a gente tenha os próximos passos. Colaborou muito, claro que colaborou. Acho que é importante a gente dizer do Serratec. O Serratec, né, ele fez uma mudança de rumo. O presidente Alexandre Macedo, não sei se ele está conosco aqui agora, mas quem iniciou esse projeto, né, de planejamento estratégico foi o Gustavo Braz. Gustavo Braz está conosco ali, era o presidente da gestão, responsável pelo planejamento estratégico. Eu acho que qualquer instituição hoje que pensa em olhar para o futuro tem que investir em planejamento, entender aonde que essa estrutura quer chegar daqui a 20, 30 anos, não só aonde quer chegar, com quem quer chegar. E o Serratec tem essa premissa de caminhar junto. Então, o papel do Serratec hoje, mais uma vez, é um órgão de integração, e isso eu vejo muito claro na gestão da Thaís, como diretora executiva do parque, onde está trazendo as instituições para dentro do Serratec, apresentando oportunidades, não só para instituições pequenas, como ICTs, como startups. A ideia hoje é a gente disponibilizar esse conhecimento, essas oportunidades, para que o nosso ecossistema cresça. Eu tenho certeza disso. Não só por essa integração, como uma contribuição através das residências. O Serratec hoje tem formado mais de 2.000 alunos de forma gratuita, disponibilizando para esses alunos um ingresso imediato no mercado de trabalho. Quando eu falo imediato, que o Serratec começou a contratar com um índice de 70%, 80%. Imagina uma turma se formando, o Serratec contrata 80%. Atualmente, a gente está aproximadamente 47%, 48%. Né? Então, além de ganhar o curso, ainda tem a possibilidade real de ser admitido com salário confortável e uma perspectiva de futuro. Então, o Serratec caminha, né, nessa direção de ser, de uma forma muito humilde, uma parceria com essas instituições para que a gente consiga fazer a diferença no nosso país. Então, queria agradecer mais uma vez. Gente, não é todo dia que a gente tem hoje o presidente da FINEP na nossa cidade, o presidente da FINEP aqui conosco. Eu sei que ele tem casa aqui, que é morador. Simone está aqui conosco, grande amiga de muitos anos. É um prazer recebê-lo aqui. Tobias, Túlio, chamei de Tobias. Túlio, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer conhecer um pouco mais da Embrapi. E com muita honra, né, e felicidade, a gente encerra o nosso painel.
Eu peço uma salva de palmas para os nossos painelistas.